Os eleitores alemães foram às urnas e escolheram Friedrich Merz como novo chanceler do país. Merz é advogado, tem 69 anos e integra o partido da União Democrata Cristã, legenda conservadora que mantém um discurso de restrição à chegada de imigrantes no país. Além da eleição do novo chanceler, o que também preocupa é o avanço do partido da extrema-direita da Alemanha, a AfD. Liderado pela Alice Weidel, a sigla conseguiu quase 21% dos votos, o que garante 152 cadeiras no parlamento alemão. Esse resultado não surgiu da noite para o dia. A AfD vem construindo a sua notoriedade desde 2013 e ganhou mais holofotes com a ascensão da extrema-direita no mundo. Figuras de grande projeção mundial, como Elon Musk e o Steve Bannon, já demonstraram apoio à AfD. Os dois, inclusive, fizeram gestos nazistas durante encontros do partido. Para a extrema-direita mundial, ganhar terreno na Alemanha tem um significado simbólico. O país foi berço do nazismo, com uma ideologia eugenista, violenta e brutal, liderado pelo Adolf Hitler durante o Terceiro Reich. Desde o fim da Segunda Guerra, a extrema-direita não tinha relevância política na Alemanha. Mas agora, com novas forças impulsionando o fortalecimento, o partido alcança o melhor resultado dele nas urnas desde 1945. Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Para começar a semana, a gente vai entrar mais uma vez em temas ligados a relações internacionais. Vou conversar com o professor Rubens Duarte, que é doutor em política e estudos internacionais. Rubens, prazer falar contigo mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. É sempre um prazer conversar com você. Saudações também a todas e todos do ICL, quem nos assiste. É muito bom conversar sobre temas internacionais, que 2025 está nos dando muito trabalho. Não tá faltando não, Rubens. Antes da gente começar a nossa entrevista aqui no Em Detalhes, eu quero te lembrar e te convidar para participar de um evento com a gente hoje. A Juliana Dalpiva entrevistou os filhos do ex-deputado Rubens Paiva, que foi torturado e morto durante o período da ditadura militar, o Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro Ainda Estou Aqui, que deu origem ao filme, que está concorrendo ao Oscar, e também a Vera Paiva. Então, se você está me assistindo no formato em vídeo, você pode apontar o celular para o QR Code que está na sua tela ou acessar emdetalhesicl.com.br para se inscrever, garantir a sua vaga. Para assistir a entrevista é de graça e a gente não deve ter replay. Então, fica o convite aqui para você participar. Esse evento vai ser junto com a Judalpiva ao vivo, hoje, dia 25 de fevereiro, terça-feira, ao lado do Edu Moreira, para repercutir essa entrevista que foi, assim, histórica, muito sensível. A gente conversou também aqui no Em Detalhes, recomendo que você volte para assistir como é que foi essa entrevista com a Juliana Dalpiva e também sobre o livro que está sendo lançado a respeito dos bastidores desse assassinato. Então, você fica sabendo de tudo aqui com a gente. Reforço, é de graça e não vai ter replay. Em detalhesicl.com.br para assistir. Agora sim, a gente vai começar a nossa entrevista de hoje. Vamos começar falando, a gente teve uma vitória do partido de centro-direita, a União Democrata Cristã, venceu as eleições parlamentares na Alemanha nesse último domingo, mas o que chama atenção para a gente começar a nossa conversa é a AfD, segundo partido mais votado, um partido neonazista, com 20% do parlamento alemão. O que isso significa? E eu queria lembrar aqui um episódio para dar aqui um pouco do termômetro do que está acontecendo, né? Mas é que a Le Pen parece até um pouco moderada perto da AfD. A gente tinha uma coalizão dentro do Parlamento Europeu e a AfD chegou a ser expulsa dessa coalizão porque uma dessas lideranças, depois de uma liderança da AfD, deu uma declaração fazendo uma referência à SS, né, as tropas de assalto do Adolf Hitler. Então, esse é o nível aqui que a gente está conversando, não é isso?
De fato, é uma coisa que assusta muito pela questão cultural, né? Então, a Alemanha, obviamente, foi o país que mais sofreu, né, com as partes negativas do nazismo, e é uma tristeza ver um partido neonazista que tenta fazer um revisionismo histórico, que tem ligações com o passado nazista, se fortalecendo tanto, né, chegando a 16% do Congresso. Então, desculpa, 20% do Congresso. Então é uma força expressiva, mas também não está desconectado do mundo, né? Então a gente tem que se lembrar que na primeira turno da eleição francesa, a extrema-direita de Le Pen chegou a 30% e depois no segundo turno caiu, ficou por volta de 16%, 13%. Mas esse resultado está pela Europa inteira. Então o Chega em Portugal, se eu não me engano, chegou a 30% dos votos. A extrema-direita também avançou nos Países Baixos. Na Itália está no poder. Então, assusta também pela questão histórica, né? Então, a Alemanha, que foi o berço do nazismo, está voltando a votar e acreditar nessa alternativa fascista para governar o país. Isso assusta. Sem dúvida, e acho que vale a pena a gente lembrar também do Elon Musk se envolvendo nessa história, né? Além da saudação nazista na própria posse do Donald Trump, ele também foi para o X, a plataforma que é dele, para demonstrar apoio publicamente à AfD, dizendo que, enfim, que era o ideal, né? Estava apoiando abertamente o partido neonazista alemão. Aqui também eu ia até passar para você para a gente tentar entender o que, que ele ganha com isso, né? E não foi só no X, né? Ele participou de algumas, por link Isso, verdade. internacional, participou da campanha pela AfD, dizendo que seria a alternativa para a Alemanha seria a melhor opção para a Alemanha votar. Então, é uma campanha, uma articulação desses movimentos internacionais. Para o Musk, né, eu acho que tem uma questão de conveniência mais do que princípios, né? Então, a extrema-direita ela tem, junto com ela, nessa onda atual, uma bandeira, né, de liberdade de expressão a qualquer custo, mesmo que isso destrua princípios básicos da democracia e direitos defendidos pelas minorias, né, e de respeito ao próximo. Então, eu acho que essa liberdade de ação e falta de responsabilização das redes sociais é o que mais interessa ao Musk, né? Atuar livremente, ganhar dinheiro livremente, a custas do bem-estar social, da civilidade e da democracia. Então, o que importa para o empresário é o lucro e não o bem-estar social. Claro, e tem um compromisso, aí falando da CDU, né, de não fazer qualquer aliança, até o momento, pelo menos, com a AfD, né? Aí a CDU está esperando, pelo menos essa é a expectativa, para ver se o Partido Liberal iria conseguir passar na cláusula de barreira, que é o FDP, estava com cerca de 4,5%, precisaria de 5%, né, para ser viável. Qual que seria o caminho para não se associar à AfD, para o CDU? Essa é a pergunta que vamos ver nos próximos meses, né? A França, por exemplo, está numa situação bem parecida e não achou uma solução, até hoje. Uhum. Né? Então, a gente já tem alguns meses da França após a nova configuração da Assembleia Nacional, e eles não chegaram no resultado, porque são três forças que ficaram mais ou menos equilibradas, uma delas de centro-direita, outra delas de esquerda, que pensam diferente, e estão muito difícil de chegar num consenso para formar um governo. Na Alemanha vai enfrentar alguma coisa semelhante. Você precisa de mais de 50% do Congresso para governar, para aprovar legislações, né, e tudo mais. Só que agora, o partido de centro-direita, né, o cristão, conservador cristão, ele ficou com um pouquinho menos de 30%. Né, e a segunda força foi a AfD, de extrema-direita, que tradicionalmente a Alemanha, os partidos políticos, têm uma aliança, né, têm um entendimento que não se faz aliança com eles. Agora, para você não fazer aliança com um partido que representa quase 20% do Congresso, significa que você vai ter que fazer muitas alianças com outros partidos menores para garantir a governabilidade. E aí você tem que trazer para o governo um bando de partidos, um bando de representantes que pensa muito diferente no futuro do país. Então, o grau de negociação e de concessão vai ter que ser muito grande, e isso é extremamente difícil porque cada eleitor do alemão votou para um projeto de país. E aí você vai mudar tudo em nome da governabilidade?
é complicado, você gera também uma falta de credibilidade com a população. Então, os próximos meses vão ser dessa negociação para ver quem vai ser o chanceler, muito provavelmente será do partido ganhador, mas quais são as coalizões que eles vão fazer. Muito provavelmente, o governo atual, né, que é da social-democracia alemã, teve sua pior votação na história, mas é muito difícil de imaginar ele fora da coalizão que vai tomar posse agora, porque ainda assim tem 16%, ainda é um partido muito importante, muito votado, e enfim, vai ser parte dessa coalizão, só que obrigatoriamente tem que ter outros partidos. Quais serão? Fica a questão. A gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. Agora, se associando aos Verdes e ao SPD, também o SPD, que é da centro-esquerda, também está enfraquecido, né? Então, é ali uma sinuca de bico mesmo. Agora, um movimento que me chamou muita atenção, e eu queria te ouvir sobre isso, é o partido mais à esquerda que o SPD. Que também cresceu. E esse é um movimento interessante porque o Friedrich Merz foi dizer que a esquerda acabou. Só que isso mostra, de certa forma, um espaço, né, o de link, para a esquerda crescer. Isso você avalia dessa forma? Primeiro eu te pergunto, e aí a outra pergunta é se isso não é uma resposta também à extrema-direita, principalmente de eleitores mais jovens. A gente tem um movimento de pessoas, os maiores eleitores do Die Linke têm até 30 anos, 24%. Então, eu achei bastante interessante da gente trazer esse aspecto aqui também. Eu acho que sua análise foi perfeita. Então, o que a gente viu na Alemanha foi uma busca por novas opções, novas alternativas. Apesar do Partido Social, o conservador cristão ter ganho, a gente viu um aumento dos extremos, né? Não só do partido de esquerda, que renasceu, mas há também um partido de esquerda conservadora, mais ou menos, anti-imigração, né? Que também cresceu, apesar de não ter conseguido os 5% que você falou. Mas você olha pelo recorte de faixa etária e de classe social, é muito claro que os mais jovens estão se radicalizando, né, tanto para a extrema-direita quanto para a esquerda, e a gente vê também um recorte econômico muito claro de que as pessoas que estão na classe mais baixa, nas mais baixas, tendem a buscar essas novas opções, por insatisfação com o atual, reforçando a nossa ideia de que as tradicionais forças não estão conseguindo mais convencer o eleitorado de que são uma opção viável. Então eles buscam novas opções e, se for necessário radicalizar, tem uma parcela da população que está disposta para isso. E, obviamente, isso vem com outras questões muito problemáticas. Outra coisa que também fica muito curiosa é ver a divisão geográfica dos partidos. Então, o Partido Conservador Cristão ganhou em toda a Alemanha na parte que era capitalista, enquanto que a AfD ganhou na parte que era controlada pela União Soviética. Isso é muito interessante de ver, que existe também uma divisão da Alemanha geográfica que não foi superada mesmo depois de 60 anos do fim da Guerra Fria. Então, essa questão de apego aos princípios democráticos e liberais, ela também varia de acordo com a faixa etária, com a faixa econômica e com o lugar, com a cidade onde você está. Um país dividido, né? E a gente viu isso também na França, né? Então a Provence, né? A Provença francesa, votando muito no Rassemblement National, né? Que é o partido da Le Pen, enquanto que os grandes centros continuam votando ou na centro-direita ou na esquerda. Muito bem, eu também queria pedir sua ajuda, professor Rubens, para a gente tentar entender como é que aconteceu esse enfraquecimento do Olaf Scholz. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre as novas lideranças também. Mas ele foi uma liderança fraca, né? Assim, sendo bem simples aqui na avaliação, mas até sem carisma também, mas nunca despontou como um líder europeu. Houve muitas críticas em relação ao enfraquecimento, no enfrentamento à inflação, também na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, a gente viu um enfraquecimento econômico muito forte e uma crise política. Isso tudo contribuiu para esse enfraquecimento dessa liderança do Scholz? Para citar aqui só alguns aspectos. Eu vou adicionar mais uma coisinha. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que lembrar que o chanceler alemão ele viveu na sombra da Merkel.
que ficou anos lá, que era uma pessoa muito forte, muito conhecida, muito estabelecida, né, no poder, e ela sai, deixa um vácuo de poder, deixa uma carência, deixa um saudosismo, digamos assim, e é muito difícil você assumir o poder depois da Angela Merkel, né? Além disso, você falou muito certo, eu acho que a guerra, né, e a crise internacional e da Covid, ela aumentou o custo de vida, aumentou a inflação, criou dificuldades na indústria alemã, também a competição com a indústria chinesa, né, também é uma coisa que deve se contar. A guerra com a Rússia, né, a Rússia e a Ucrânia, elevou o preço da energia, criou várias outras crises e isso impacta na economia. E cada vez mais a gente está vendo que os eleitores votam menos com a razão, mais com a paixão e olhando para o próprio umbigo, ou seja, os resultados econômicos importam principalmente quando está olhando para seu eixo familiar. Se a pessoa está indo no mercado, está sentindo que seu salário está ficando defasado, ela cria uma insatisfação muito grande e não importa os números nacionais, se estão bons, se estão ruins, mas aquela sensação de perder poder de compra, ter a sua vida pior do que era anteriormente, gera uma vontade de mudança. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê o PIB alemão com resultados pífios, a gente vê o preço do mercado, né, o custo de vida, aumentando, a gente vê a Rússia invadindo o seu vizinho, você não conseguindo dar a resposta necessária para isso, e com o tempo você se sente insatisfeito e quer novas alternativas, e aí os extremismos surgem como alternativa. Mas deve-se observar também que é cultural na Alemanha você não ter grandes investimentos nas Forças Armadas. Você investe muito em armamento, mas para exportar. Né? Então a indústria, por exemplo, dos blindados alemães é famosíssima. A gente compra vários, o Brasil compra vários blindados alemães. Agora, a própria Força Armada da Alemanha tem pouco investimento. Então você acaba, tradicionalmente, né, porque você culpa parte da Força Armada pelo nazismo, você culpa ela e você tira investimento dela. E com isso, na hora que você precisa, né, você não tem como dar uma resposta na sua política de defesa para o que você necessita. Então a extrema-direita agora também ressurgiu com a proposta de investimentos fortes em defesa. Porque, enfim, o fantasma do Putin, né, o fantasma da Rússia está assombrando a Alemanha. Né? Inclusive é uma potência nuclear, enfim. E você vê que a Alemanha sofre também os resultados, né, não está isolada. E eu adicionaria mais um, se eu pudesse, Gabriela. Por favor. O Trump, né, os Estados Unidos, tradicional aliado, se mostrou não confiável. Né? Porque na hora que for para abandonar, né, os Estados Unidos apoiava a OTAN, apoiou a expansão da OTAN em direção da Rússia, apoiava várias medidas, só que aí na hora que o bicho pegou, né, para usar um termo bem coloquial, mudou o governo, Trump está aí, e simplesmente abandonou a Ucrânia e abandonou a Europa à própria sorte. Então, existe também uma chamada de atenção de que a Europa precisa ser um pouco mais autônoma, ao invés de ficar dependendo tanto dos Estados Unidos. E os partidos tradicionais não trazem isso. Então, quem está usando esse discurso são os partidos mais extremos. Excelente, você já foi na próxima pergunta que eu queria te fazer, que era sobre o Donald Trump mesmo, né? Primeiro porque o Merz, quando ele fez o discurso, ele disse: a minha prioridade absoluta vai ser fortalecer a Europa o mais rápido possível para que, passo a passo, a gente possa realmente alcançar a independência dos Estados Unidos. Essa foi a frase. E o Trump dizendo que foi um grande dia para a Alemanha, mas me parece que ele estava falando muito mais sobre o crescimento da AfD do que sobre a SDU, né? A CDU, perdão. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele estava comentando os resultados eleitorais e não o investimento em defesa. O investimento de defesa, eu acho que vai acontecer. Né? Primeiro que já vem acontecendo. O investimento mundial em defesa vem crescendo vertiginosamente. Então, não é uma novidade aí. E a Alemanha, eu acho que vai seguir essa tendência. Né? Pelo menos os debates eleitorais mostraram isso. Mas me parece que o Trump estava comemorando, sim, o avanço dos conservadores. Tantos conservadores, né? A gente tem que esquecer que, tudo bem, o partido da AfD, eu acho que é o partido que o Trump estava torcendo, teve um resultado expressivo, mas o de centro-direita também ganhou, que também é conservador. Né? Então, eu acho que essa vitória dos conservadores também é uma coisa que o Trump
comemoraria, né? Porque faz parte da política internacional dele, que ele vem implementando de uma forma muito radical, né? Então, primeiro governo Trump, ele tinha essa ideia de que o sistema internacional não mais atendia os interesses dos Estados Unidos, então, portanto, deveria mudar. Só que agora ele está querendo implementar isso de uma forma muito mais agressiva, e os primeiros alvos dele, né, a gente tem que se lembrar, são tradicionais aliados. Então, foi o Canadá, foi o México, os dois do NAFTA, foi a Colômbia, que na América do Sul é o país que mais se aproxima, né, historicamente, dos Estados Unidos é a Colômbia, foi o alvo, a Ucrânia, né, e agora a Europa. Então é muito interessante ver que a política externa do Trump está começando com uma política de, sei lá, disciplinadora, uma política de poder, de mostrar quem manda mesmo, de apertar a rédea dos principais aliados. E depois aí sim eu acho que eu entendo que o Trump vai mudar o foco e vai para os outros países, e aí o Brasil está incluído nisso. Agora, Rubens, eu quero te pedir uma ajuda para a gente pensar um pouco em qual que é o perfil do Friedrich Merz, né? Primeiro falando do líder da CDU, que vai ter essa missão de formar um novo governo alemão. Depois a gente pode trazer também um perfil da Alice Weidel, apesar da gente já ter falado um pouco sobre a AfD, né? Vai ser o partido que vai ser a segunda força política no país. Então, é bastante importante também a gente entender que eu até definiria um pouco a Weidel como um contrassenso ambulante. Assim, acho que a gente não tem nada parecido. Aqui no Brasil, não tem nenhum exemplo de nada parecido com isso. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, para começar com ela, de fato, ela é uma pessoa que tem políticas que atacam os direitos da minoria, muito embora ela seja assumidamente gay, casada com uma imigrante de Sri Lanka, e ela tem uma forte política anti-imigração. É uma coisa que, de fato, desafia a nossa racionalidade, mas eu acho que na hora vamos ver, na hora que ela vai implementar alguma política, e os votos dela no Congresso são muito coerentes com a política da FT, independentemente da vida dela pessoal. Então ela tem uma forte vertente anti-imigração, inclusive anti-imigração para expulsar, né, para acabar com alguns refúgios, dificultar o refúgio, fortalecer as fronteiras, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o estado do bem-estar social. Então a política dela me parece muito parecida com essa política de extrema-direita, autoritária, ultraconservadora. Agora, o perfil dela na vida pessoal é diferente, mas para a vida pública isso não interessa. Para a vida pública interessa o que ela defende, o que ela vota. No caso do Merz, né, qual vai ser a política dele, eu acho que ele é bem o partido mesmo, ele representa bem os ideais históricos do partido dele. Né, um pouco mais a centro-direita, de reformar a economia, diminuir um pouco os gastos e por aí vai. Só que agora ele vai ter que fazer aliança. Então, não necessariamente a política que vai ser implementada vai ser a histórica tradicional do Partido Conservador Cristão. A expectativa, sim, que haja uma mudança, porque, enfim, o Partido da Social-Democracia teve o pior resultado eleitoral. Isso tem que se refletir no próximo governo, porque a população alemã pediu por uma mudança. Agora, em qual grau essa mudança vai acontecer, eu acho que ainda está para ver. Isso que eu ia te perguntar também, os desafios agora, né? A gente tem, acho que talvez os principais desafios sejam na área da economia, mas a gente pode ter uma mudança com a ascensão da extrema-direita também, né? O segundo partido mais votado, principalmente na questão da imigração. Até me pergunto como isso vai afetar a imigração de maneira geral, mas também os imigrantes brasileiros que vivem na Alemanha, né, com essa ascensão da direita, a extrema-direita na Alemanha. Eu não acredito que a Alemanha vá fazer uma política parecida como a gente está vendo nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos é uma coisa diferente, né? Além da continuação, porque já existia uma política de deportação, anti-imigração nos Estados Unidos, sempre existiu. O que muda agora é o grau de agressividade. Né? Então, campanhas... A sociedade também, né? Uhum. Sim, e com muita fake news, né? Então, a gente não pode esquecer que o Trump, em plena campanha eleitoral, foi no debate para falar que imigrantes comem cachorros e gatos. Né? E isso gera uma raiva, né? Uma sanha, uma vontade de exportar, né? Uma xenofobia muito forte.
E os relatos de xenofobia nos Estados Unidos estão crescendo muito rapidamente. Eu não acredito que esse mesmo tipo de campanha, pelo menos não no mesmo grau, com uma xenofobia tão declarada, digamos assim, vai acontecer na Alemanha. Vai acontecer sim uma política anti-imigração, como já vem acontecendo, né? Mas agora eu acho que vai ter um fortalecimento, só que um pouco diferente, com um pouco mais, digamos assim, de moderação, se é que pode falar de moderação nesse caso. Agora, o desafio econômico eu acho que está dado, né? A gente está vendo uma desindustrialização na Alemanha também, o que é complicadíssimo, né? Porque a indústria alemã é conhecida na Europa, a indústria automobilística, por exemplo, na Alemanha é muito forte, então vai ter alguma medida para tentar reverter esse processo, mas eu acho que o principal desafio ainda está na área política, porque a gente está vendo a França ingovernável, né, com 3 blocos que não conseguem se acertar, e precisando formar um primeiro-ministro, o Macron com uma legitimidade cada vez menor. Tudo bem que o sistema da Alemanha é diferente, mas me parece que o principal desafio agora é chegar nessas alianças para fazer a maioria no Congresso. Sem a AfD, numericamente fica muito difícil, mas isso será necessário, ou se quebrará uma tradição de anos de fazer um cordão sanitário com a AfD. Mesmo porque ontem já foi declarada pela AfD que eles estão prontos para fazer parte do governo, estão prontos para fazer aliança para fazer parte do governo. Seria governável, tornaria o país governável, mas agora significaria também trazer a extrema-direita para o governo, seria quebrar anos de cordão sanitário contra a extrema-direita, de não negociar com a extrema-direita. Enfim, seria uma coisa muito complicada. É possível? É possível. O que a gente aprendeu nos últimos anos é que não existe nada que seja tão institucionalizado, que seja tão estabelecido, que não possa ser mudado numa canetada ou em alguma vontade de um líder autoritário. Então, é possível que quebre essa tradição alemã, né, de cordão sanitário e traga a AfD para o governo? Eu não descartaria. Acho improvável, mas eu não descartaria. Essa história da quebra do cordão sanitário, acho que é muito importante. A gente teve recentemente, né, esse fenômeno, e aí Exato. depois a gente teve essa eleição antecipada, e não sei até que ponto também para CDU não contribuiria para um enfraquecimento, né, da imagem também do partido, se acabasse se aliando de alguma forma à AfD, porque já disse que não vai se aliar, né? Então, isso também a gente ainda não sabe se vão conseguir manter esse posicionamento com o andar das coisas daqui para frente, né, Rubens? Eu acho que está longe de ser a primeira opção. Uhum. Não está no momento em pauta. Eu acho que a primeira tentativa vai ser fazer uma coalizão. Se não for possível fazer do jeito que eles querem, vão tentar ampliar e trazer mais governos. Então não está no primeiro nível de prioridade, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Mas com a avançada carruagem, é uma coisa preocupante. A gente está vendo a extrema-direita avançando na Europa toda e no mundo inteiro. Então há pouco tempo, a gente achava, né, que a onda internacional de extrema-direita tinha terminado, né, estava enfraquecendo, porque a gente viu Trump perdendo nos Estados Unidos. Depois a gente viu uma vitória histórica do Partido Trabalhista, né, do Labour, no Reino Unido. A gente viu a esquerda ganhando na França. A gente falou, olha, então, de fato, talvez essa onda internacional esteja diminuindo. Só que, né, realidade mostrou ao contrário recentemente. Trump voltou a ganhar, a AfD voltou a ganhar. Então, ganhar não expressividade, né, não a eleição, mas ganhou a expressividade. Então, acho que está longe de terminar. E agora, essa aliança, né, nos Estados Unidos, das Big Techs, com a extrema-direita, eu acho que tem um poder internacional. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, aquela decisão do Trump, né, de retirar o dispositivo que impedia que empresas dos Estados Unidos participassem de esquemas de corrupção internacionalmente, né, que existia essa lei que era o seguinte: se uma empresa dos Estados Unidos participa de um contrato fraudulento no mundo, ela seria punida também nos Estados Unidos. O Trump simplesmente tirou
essa cláusula. Dr. Rubens Duarte, professor, muito obrigada pela sua presença, sempre um prazer te receber aqui, especialmente hoje, porque Rubens foi para casa correndo para nos atender, então obrigada demais pela gentileza, eu adoro te receber aqui no Em Detalhes e no ICL. Um abraço grande, querido. É sempre um prazer estar aqui no ICL, e se chegar uma multa de excesso de velocidade, eu vou endereçar para você. Não fiquem preocupados com isso. Combinado, então, querido. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau, um abraço a todas e todos. Agora você fica com o Mercado Investimentos e, na sequência, tem o Rolê ICL. Também lembra você que o Em Detalhes está em todas as plataformas de áudio. Você pode ouvir no momento que for mais conveniente para você, lavando a louça, limpando a casa, indo trabalhar, enfim. O importante é acompanhar aqui o Em Detalhes de segunda a sexta-feira para ficar bem informado. Obrigada e a gente está de volta amanhã. Hoje chegou o grande dia do nosso encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Rubens Paiva e Eunice, todos personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está concorrendo ao Oscar. Um encontro histórico. Que sorte que você está vendo esse vídeo, você não pode perder esse encontro hoje à noite. Não tem replay e ele vai ser absolutamente maravilhoso. À noite a gente se vê.